Eu quero agora convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4, para a gente dar sequência à nossa série de mensagens que iniciamos no domingo passado, as parábolas de Jesus. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos. Marcos, capítulo 4, a partir do versículo de número 1. Acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 1. Marcos, que, segundo a tradição, é o evangelho mais antigo e que teria Marcos registrado as palavras de Pedro. Então, capítulo 4, versículo 1. Então, é dos evangelhos o mais antigo. Todo mundo achou? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de número 1. Diz assim: De novo, Jesus começou a ensinar à beira-mar, e aglomerou-se perto dele tão grande multidão, que ele teve de entrar e sentar num barco que estava no mar. E todo o povo ficou em terra à beira-mar. Ele lhes ensinava muitas coisas por meio de parábolas e dizia-lhes: Ouvi, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Quando o sol saiu, este a queimou, e como ela não tinha raízes, secou. Outra parte caiu entre os espinhos, os quais, crescendo, sufocaram-na, e ela não deu fruto. Mas outras sementes caíram em boa terra, brotaram, cresceram e deram fruto. Em um grão produziu outros 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou só, os que estavam ao seu redor e os 12 perguntaram-lhe acerca das parábolas. Ele lhes disse: A vós é confiado o mistério do reino de Deus, mas tudo se diz por meio de parábolas aos de fora, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. Disse-lhes ainda: Não compreendeis essa parábola? Como entendereis todas as outras? E agora ele passa a explicar a parábola. O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra neles semeada. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. Quando vem a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo tropeçam. Outros ainda são os que recebem a semente entre os espinhos. Estes são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo por outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Outros que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra, acolhem e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1.
Vamos orar? Mais uma vez te louvamos, Senhor, porque temos a liberdade de ler a Tua palavra, de conversar sobre a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, de ensinar a Tua palavra, de compartilhar a Tua palavra. Nos ajude a entender o tamanho desse privilégio, de maneira que, entendendo cada dia menos, estejamos sujeitos a negligenciar a liberdade que temos diante desse bem precioso que é poder desfrutar dessa palavra viva e eficaz, que transforma caráter, que muda vidas, que muda corações. Ajuda-nos a entender nessa manhã a Tua bendita palavra, lançando essa semente em nosso coração, e que esse coração que acolhe possa ser uma boa terra, onde a semente vai germinar, se desenvolver e frutificar no seu tempo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Então, como disse, na semana passada a gente começou essa nova série baseada nas parábolas de Jesus. Uma parábola é uma figura de linguagem ilustrativa para fins de comparação. Nós acabamos de ler que Jesus faz uma comparação entre coisas do cotidiano das pessoas, como uma semente, como um agricultor que tem a semente em suas mãos e que sai num campo e deposita no campo e semeia em seu campo sementes e aguarda para que, no determinado momento, ele possa colher daquilo que plantou. E Jesus, então, ele faz a comparação, à medida que ele vai explicando a parábola, dizendo o que é cada elemento daquilo que ele está ensinando. E com isso, com esse tipo de comparação, ele também vai semeando a palavra e ensinando as verdades do reino de Deus. Como lemos no início do capítulo, Jesus está cercado por uma grande multidão. Esse texto que a gente acabou de ler, ele tem o mesmo pano de fundo do capítulo 13 de Mateus que nós lemos na semana passada, e que naquela ocasião a gente buscou responder por que Jesus contou parábolas, falou por parábolas. E vimos que fez isso para ocultar a verdade daqueles que o buscavam pelos motivos errados ou eram orgulhosos, bem como contou parábolas para revelar a verdade àqueles que o buscavam de forma humilde, que dele se aproximavam de fato com o desejo de saber mais a respeito do reino de Deus. Desejavam conhecer mais a respeito do reino de Deus. E vocês se lembram que naquela ocasião, no domingo passado, eu disse que Jesus adota esse método a partir de um momento em que seus algozes, os religiosos, tensionam pegar Jesus em algum tipo de contradição, e não conseguindo, Jesus ele decide começar a falar por parábolas. E um grande detalhe dessa intenção desses homens que invejavam Jesus e que de alguma forma podemos dizer que seus corações eram um solo ruim, a palavra, apesar de ser semeada em seus corações, era um solo ruim, que os frutos não ocorreram. E o grande desejo desses homens chegou a um ponto da coisa ficar tão violenta, que o desejo deles era matar Jesus. Então Jesus passa a ocultar a verdade daqueles que não discerniam a verdade simplesmente porque seus corações eram obstinados para a verdade. Então, em público, ele fala em parábolas para que, de fato, aqueles que não pertenciam ao reino de Deus permanecessem de fora do reino de Deus. E, de forma mais particular, ele revelava as verdades do reino de Deus aos seus discípulos. E aqui,
é o momento em que Jesus começa. Alguns vão dizer que essa é a primeira parábola que Jesus conta. Ele usa em outros momentos, digamos assim, mini parábolas, mas de fato é a primeira vez que Jesus vai falar a parábola e explicar a parábola como ele faz nesse texto. É o primeiro momento em que ele usa esse método de forma tão objetiva, tão didática, como fez nessa ocasião. E aí, eu queria convidar você a olhar para o texto para que a gente pudesse, então, entender algumas coisas do texto. Eu dividi aqui em duas partes esse esboço. Primeiro, dos versos 3 a 10, Jesus, ele conta a parábola. Ele vai dizer aí no verso 3, o semeador saiu a semear. Então, ele descreve que alguém que tinha um campo, que possuía uma terra, ele saiu para fazer o seu trabalho, se envolveu com o seu trabalho. Verso 4, enquanto semeava, parte das sementes caiu à beira do caminho, vieram as aves e a comeram. Então ele vai descrever que aquele trabalho, todo mundo que ouvia Jesus, naquela ocasião, estava muito familiarizado com aquilo, diferente da gente. Embora a gente saiba alguma coisa sobre plantar alguma coisa, mas a gente está acostumado a andar aqui pela Avenida das Américas, tudo asfaltado, tudo coberto de cimento. Para a gente familiar mesmo é esse tipo de cenário. Então, até o modo como esse homem decide semear é estranho para a gente. Quando você está diante aí do noticiário, e principalmente quando se fala sobre a alta dos preços dos alimentos, automaticamente aparecem lá, caminhões, tratores, aquele campo enorme, todo cheio de plantação e tal, aviões que são utilizados com remédios para que não se perca nenhum tipo de colheita, enfim, para que não se desperdice mão de obra. Toda a tecnologia é favorável ao homem nesse momento. Aí quando a gente olha para um texto como esse, parece que esse semeador cometeu uma série de erros, porque ele vai espalhando as sementes, e como diz o texto, algumas caíram à beira do caminho, outras foram depositadas numa espécie de terreno que, colocando o nosso olhar do século 21, lá no primeiro século, olha, foi um trabalho mal feito. Por quê? Parte da semente caiu em solo cheio de pedras, não havia muita terra, e logo brotou, mas não tinha profundidade. Quando o sol bateu, queimou, secou. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresciam, as ervas daninhas cresciam, mas sufocavam aquela semente e não veio fruto. E outras caíram em boa terra. Então nós somos, às vezes, induzidos pela mente do nosso tempo a imaginar que esse cara fez um péssimo trabalho. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fez o trabalho conforme era realizado no seu tempo. O sujeito colocava uma mochilinha de lado, enchia a mão com um punhado de sementes e saía jogando. Mas o campo não era arado antes, não era preparado antes. Os métodos, ou o método utilizado no primeiro século era totalmente diferente do nosso. Os caminhos eram trilhados e ali a semente era jogada, enquanto alguém caminhava, aí que a semente era afundada,
é muito diferente do nosso tempo. Então, quando a gente olha, parece que ele fez um trabalho muito ruim. Também se questiona, mas como é que pode ele fazer isso de uma maneira talvez tão despretensiosa que as sementes vão sendo lançadas a ponto de não permanecer nos lugares que aqui são chamados de boa terra? Alguns comentaristas bíblicos vão dizer sim que, olha, esse homem fez um péssimo trabalho, e outros vão dizer não, na verdade, ele deu uma oportunidade igual para todos os tipos de terra que ele tinha, usando a tecnologia do seu tempo, usando os recursos que ele possuía em seu tempo. E talvez esse tipo de método explique o fato de sementes terem caído em lugares tão diferentes e terem tido resultados tão diferentes. Então aqui nós somos chamados a olhar para o texto, usar um termo técnico aqui, fazer a exegese, entender como funcionava as coisas na época, e não fazer exegese, colocar a nossa época dentro dos tempos bíblicos. Então isso explica por si só por que os resultados são diferentes e uma série de consequências se dão com o mesmo tipo de semente. A fonte é a mesma, o tipo de semente é a mesma, mas os resultados são totalmente diferentes. E aí, indagado pelos discípulos, eles querem saber mais a respeito daquilo, e no versículo 13, Jesus vai dizer, mas vocês não compreenderam ainda? Não está claro para vocês? Se isso não está claro para vocês, como é que vocês vão entender outras parábolas? Como é que a gente pode avançar na direção do que é mais profundo, se vocês não entenderam o que é mais básico? Apesar de fazer essa advertência, ele passa a explicar a parábola. Isso aí está do versículo 14 até o versículo 20. E aqui eu chamo sua atenção pelo seguinte: não é a primeira vez que isso vai acontecer, nem a última vez no Evangelho de Marcos. Em alguns momentos, Marcos deixa claro, por exemplo, no capítulo 8, versículos 17 e 18, a falta de habilidade ou a lerdeza dos discípulos no sentido de assimilar os ensinos de Jesus. No capítulo 8, versos 17 e 18, diz que Jesus, percebendo uma discussão entre os discípulos, ele vai fazer a seguinte pergunta: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, não percebem? Seus corações estão endurecidos? Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram? Então parece que não entender bem as coisas é coisa de discípulo. Parece que é da natureza do discípulo ser vagaroso no aprendizado. Mas que bom que o Senhor é misericordioso e, apesar de nós, persevera, ensina, insiste, e é o que ele passa a fazer. O versículo 14 diz: o semeador semeia a palavra. Então, o que Jesus está dizendo é que a semente é a palavra de Deus. A semente, aquilo que aquele homem faz na ilustração de Jesus, ele está dizendo o seguinte: alguém um dia saiu para semear e semear a palavra. E a gente sabe, alguém que já plantou alguma coisa aqui, sabe que a gente faz aquilo e tem que aguardar um tempo para aquilo acontecer. A gente sabe que leva um tempo. Eu já contei aqui para vocês algumas vezes as experiências que eu tive com pé de tomate, com pé de manjericão. É trabalhoso, exige cuidado, exige dedicação. E a gente às vezes quer os resultados muito imediatos e eles não vêm. O que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus pode e é estabelecido a partir de coisas frágeis, pequenas,
singelas, mas que pode produzir efeitos poderosos no mundo. No primeiro século, os religiosos e mesmo os não religiosos, o povo de Israel desejava um tipo de reino pomposo, grandioso, bem ornamentado. E Jesus está dizendo, o reino de Deus se dá dessa maneira. A gente semeia a palavra, coisas maravilhosas vão acontecer, mas isso a partir de uma pequena semente. A semente é a palavra, que pode ser a palavra pregada, ensinada, orientação, conselho, mas pode ser também a atitude em que ao pregar se prega a justiça, se vive com justiça, se pratica a paz, se fala de misericórdia, oferece misericórdia. Então esse tipo de ação, todas as vezes que eu e você estamos levando misericórdia para alguém, ensinando alguém, se compadecendo de alguém, levando uma palavra que pacifica o coração de alguém, a gente está lançando pequenas sementes no coração de alguém. A gente está plantando pequenas sementes no coração de alguém. Então o semeador semeia a palavra. Verso 15. Aí ele começa a descrever ou explicar a respeito dos tipos de solo em que essa semente é semeada. Os que estão à beira do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas depois de ouvi-la, logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. À medida que Jesus vai contando a história, algumas coisas vão se tornando claras. Por exemplo, o resultado do trabalho do semeador não depende da sua qualificação, da sua habilidade enquanto semeador. Jesus trata logo de desfazer qualquer tipo de mal-entendido. Isso é importante a gente entender, porque às vezes eu e você ficamos imaginando que o resultado que não veio, a expectativa que temos não ocorreu, pode ser simplesmente por culpa de quem semeia. Não! A semente é semeada e isso está totalmente ligado, o resultado, ao tipo de solo onde ela cai. Em outras palavras, qual é a natureza do coração em que essa semente é depositada? Jesus descreve, em alguns casos, ele vai dizer, os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra, mas depois de ouvi-la, logo Satanás tira. Trabalha para isso. Se o nosso trabalho é semear alguém que quer literalmente atrapalhar nesse processo, mas esse resultado não depende necessariamente de você, das suas habilidades enquanto trabalhador na seara de Deus. O seu trabalho é só semear. A ênfase da parábola não está no modo como como você planta, mas no modo como a semente é recebida no solo. A ênfase está no modo como cada solo, cada pessoa reage a essa semeadura, a essa semente que é recebida em seu coração. Por essa razão é que nós vamos ver algumas pessoas, logo que recebem a palavra, elas, porque não ganham consciência, porque não se aprofundam, parece que a palavra parece ficar à margem de sua vida, que tipo de resultado ela recebe? Que tipo de consequência ela tem? Aonde a semente cai,
semente, palavra de Deus, mas fica ali às margens, é tratada com pouca importância, dificilmente, ou o texto está mostrando que, de maneira clara, os resultados não vêm. Essas pessoas acabam se tornando presas fáceis do inimigo. Eu diria até que, em certo sentido, elas facilitam o trabalho do inimigo. O problema não é quem semeou, o problema não está na semente, mas o problema está em como cada um reage a essa semente, aquilo que foi plantado em seu coração. Versículo 16, 17. Do mesmo modo, os que foram semeados em lugares pedregosos são os que, ouvindo a palavra, imediatamente a recebem com alegria. Mas como não têm raiz em si mesmos, duram pouco. E aqui eu queria fazer uma pequena ilustração com uma experiência que eu estou tendo há alguns meses. Então eu gosto de plantas. Então, eu acho que há mais ou menos uns 3 meses eu consegui uma muda na casa da minha irmã de uma orquídea. Vieram algumas mudinhas e eu consegui uma haste maior, onde na minha pesquisa de YouTube eu fui ensinado a produzir mudas a partir daquela haste. Então eu cortei ela em vários pedacinhos. Coloquei esfagno, aquele musgo, deixei úmido, e eu estou vendo que o resultado está acontecendo, mas demora muito, demora. Isso, aí coloquei cada pedacinho, e aí começa então a sinalizar que os brotinhos estão surgindo. Mas para que cada brotinho daquele seja transplantado para um lugar onde ele vai ficar sozinho, a recomendação dos especialistas é que a gente só faça isso à medida que existam mais de 3, 4 raízes e com de 3 a 5 centímetros. Por que razão? Porque a raiz sustenta a plantinha. Porque a raiz é quem vai absorver os minerais, aquilo que é necessário para que ela se desenvolva, a água. Então, o que esse texto está me ensinando a respeito da plantação das minhas orquídeas e também nos serve para o reino de Deus? É que onde a palavra é semeada, mas não há profundidade, raízes não crescem. Irmãos queridos, a gente aprende que sem raízes profundas, a nossa vida em nome de Deus pode se tornar apenas uma euforia passageira. E é o que o texto está dizendo. Até existe alegria na hora que se recebe a palavra, mas por falta de profundidade, pela ausência de raízes, porque aquilo não se desenvolve, tudo se torna uma euforia passageira. E a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe que, porque já presenciou isso, já constatou isso. E a gente sabe que isso, em alguma medida, também tem os seus efeitos em nossa própria vida. A gente precisa ganhar profundidade no Senhor. Raízes são necessárias, são fundamentais para o nosso bom desenvolvimento, para que hajam frutos. No meu caso ali com as orquídeas, para que hajam flores. Mas tem que ter raízes. Porque do contrário, a gente até faz coisas em nome de Deus, realiza coisas em nome de Deus, mas tudo isso é passageiro. Vem e passa. Por quê? Porque a gente se contenta em viver na superficialidade. Mas o texto é claro, dizendo que, como não tem raiz em si mesmo, dura pouco. Dura pouco. Quando vem a tribulação, quando vem a perseguição, ou por causa da palavra,
logo tropeçam. Toda a alegria vai embora. Todo o entusiasmo acaba. E aí, de novo, se for problema do semeador? Não. É problema com a semente? Não. Mas é responsabilidade de cada um como lida com isso, como recebe isso, como acolhe a semente da palavra, a semente do reino de Deus em seu coração. Então, queridos, nós precisamos de profundidade no Senhor, porque não vai faltar tribulação em nossa vida, não faltará perseguição em nossa vida, e sem raízes, seremos jogados de um lado para o outro, seremos presa fácil. A nossa alegria pode deixar de existir em pouco tempo. Por isso, precisamos de profundidade, profundidade no Senhor. Versos 18 e 19. Outros ainda são os que recebem a semente entre espinhos. Esses são os que ouvem a palavra, mas as preocupações do mundo, a sedução da riqueza e o desejo de outras coisas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. E o que é mais curioso, quando a gente olha para esse tipo de descrição que o texto faz, é que tudo isso pode acontecer sem que você negue a Jesus, sem que você diga, não, jamais, eu quero Jesus. Tudo isso pode acontecer você sendo alguém que dá dízimo, tudo isso pode acontecer você sendo alguém que canta louvores, não necessariamente, se nega qualquer coisa em relação ao Evangelho, mas o que o texto está dizendo é que, com facilidade, qualquer outra coisa passa a exercer maior fascínio às nossas vidas, a dirigir com toda a força as nossas vidas. Por exemplo, os nossos negócios. Tem problema nenhum você ter o seu negócio, tem que ter. Você precisa de pão, de alimento, sustentar a sua casa. O problema é quando se inverte. Isso passa a ser a coisa fundamental. E não Deus que abençoa a sua vida, que abençoa o teu negócio, que te dá inteligência, que te dá capacidade, que te dá dom para você ser bem-sucedido. Quando qualquer outra coisa passa a exercer um fascínio maior aos nossos corações, o resultado é esse. Aquilo que foi semeado não frutifica porque qualquer outra coisa sufoca, abafa. Não permite que aquilo que foi ali colocado no seu coração se desenvolva para o seu bem e para a glória de Deus. As ervas daninhas passam a sufocar a sua vida. Com muita facilidade. E aí, nos momentos de dificuldade, você sucumbe. Seu coração experimenta insensibilidade e você não consegue produzir frutos que durem, frutos que tenham perfeição. E por fim, verso 20, o outro tipo de solo, que é aquela terra boa, que Jesus vai dizer, são os outros que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, acolhem a palavra e dão fruto. Alguns 30 por 1, outros 60 por 1 e outros 100 por 1. Então veja, a mesma semente que sobrevive e produz fruto é o mesmo tipo de semente que é sufocado em todos os outros solos,
que não tem profundidade, o sol queima, não deixa ela se desenvolver, não vai para frente. É a mesma semente. A gente precisa entender, compreender que a gente precisa assumir a nossa responsabilidade no que diz respeito à nossa vida com Deus. Não são poucas as vezes que a culpa é do outro na nossa cabeça. Ele ensinou errado. Ele não arou. A culpa é sempre do outro. O que Jesus está dizendo é que não. É minha e sua responsabilidade. É minha e sua responsabilidade saber como lidar com aquilo que é semeado em nosso coração. A mesma semente que sobreviveu na boa terra é a mesma que foi sufocada entre os espinhos. É a mesma que não teve profundidade à beira do caminho. É a mesma que foi queimada pelo sol, não tinha raízes e secou. É a mesma semente. Mas a Bíblia diz que apenas um tipo de solo é recomendável para que de fato as coisas aconteçam segundo o propósito de Deus. Nosso coração precisa ser um solo fértil. E isso é sua responsabilidade: nutrir, trabalhar, fertilizar, cuidar, adubar, arar, para que aquela semente que ali foi colocada possa então produzir frutos para a glória de Deus. 30 por 1, 60 por 1 ou até 100 por 1. Então quero encerrar fazendo duas aplicações para as nossas vidas dessa parábola, que penso ser uma imagem vívida da pregação do Evangelho no coração dos homens. Primeiro, a gente tem que lembrar que quando a gente prega o Evangelho, quando a gente ensina a palavra para os nossos vizinhos, para os nossos entes queridos, para os nossos amigos no trabalho, a gente tem que entender que é da natureza dessa prática da semeadura que os resultados sejam, sim, os mais variados. Por que eu estou dizendo isso? Para que você não se sinta desencorajado a pregar, apesar de não ver os resultados. Algumas coisas acontecem, ou na verdade, muitas coisas acontecem, e elas acontecem fora do nosso alcance. Você não sabe. Você não sabe quais são os efeitos daquilo que você disse naquele dia, há 20 anos atrás. Você não sabe. Você não sabe de como as coisas podem se dar. Apenas pregue. Se buscarem em você orientação, oriente. Se buscarem em você conselho, aconselhe. Apenas isso. Esse é o seu papel. Não é da natureza do seu trabalho se preocupar com os resultados. A bem da verdade, no próprio Evangelho de Marcos nós vamos aprender que só há um verdadeiro agricultor, é o próprio Deus. É o próprio Deus. Se tem alguém que pode produzir todos os efeitos, fazer com que a semente que foi ali plantada, ela de fato venha produzir frutos, só Deus pode fazer isso. Agora é nossa responsabilidade semear. Então entenda, é a segunda aplicação que eu faço. O sucesso ou fracasso na tarefa de semear não depende da sua habilidade. O sucesso ou fracasso na tarefa de semear a palavra de Deus não depende da sua habilidade como semeador. Seu papel é apenas semear. E aqui, nós estamos nas duas condições. Na condição de quem recebe a semente e temos a responsabilidade de receber de uma forma que Deus seja glorificado. Por isso é importante que cada um olhe para esse terreno chamado coração.
E nós também estamos na condição de semeadores. Por isso nós devemos olhar para esse texto e pedir graça ao Senhor, para que, à medida que a palavra dele é semeada em nosso coração, por alguém, por uma mensagem, por um conselho, por uma palavra de consolo, a gente precisa pedir ao Senhor graça para que isso venha produzir os efeitos segundo a vontade do próprio Senhor. E à medida que eu ou você estamos semeando, da mesma forma, Senhor, essa é uma obra tua, mas que o Senhor me dá o privilégio de participar, e que assim eu não negligencie a tarefa de semear a tua palavra. Então, em nome de Jesus, como disse o próprio Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça, seja um bom semeador e seja também uma boa terra para acolher a semente da palavra de Deus em seu coração. Amém? Vamos orar? Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado porque, apesar de ser desafiador, assumir a responsabilidade de ser um semeador da tua palavra, como é bom saber que os efeitos disso não estão necessariamente sob meu controle, sob minha responsabilidade, sob a responsabilidade de cada um que aqui está nessa manhã, está apenas a tarefa de semear a palavra de Deus, a tua bendita palavra, e assim fazer com que o teu reino se estabeleça. Ainda, Senhor, que não seja possível constatar resultados magníficos, estrondosos, essa não deve ser a nossa preocupação, que o Senhor nos faça entender, nos faça compreender que a nossa tarefa é apenas se ocupar em lançar a semente nos solos que o Senhor coloca diante de cada um de nós. E ali o Senhor produzir aquilo que quer produzir. Nos ajude nessa tarefa, Senhor. A tua igreja é chamada para semear a tua palavra, Senhor. A tua igreja é chamada para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Encoraja a cada um aqui a fazer esse papel e fazer bem para a tua glória, Senhor. Encoraja a cada um aqui também, como terra que vai receber a semente do Evangelho, a semente do reino de Deus. Nos encoraje, Senhor, nos dá discernimento, nos dá sabedoria para aproveitar essa oportunidade, Senhor. Para que assim a gente experimente os efeitos gloriosos e benditos da Tua palavra em nossas vidas, Senhor. Para que assim corações sejam transformados. Para que assim as circunstâncias não definam as nossas vidas. Para que assim a gente crie as raízes, o aprofundamento necessário para se desenvolver como gente do teu reino, Senhor. É a nossa oração, Senhor. Se nessa manhã entre nós existem aqueles que experimentam tanta dificuldade, em alguma medida isso alcança a vida de cada um de nós, porque não são poucas as vezes que as preocupações da vida sufocam a semente do Evangelho em nosso coração, as preocupações, o que será o dia de amanhã, os nossos negócios, ou ouvimos de maneira superficial, ouvimos de maneira desleixada. Senhor, nos perdoe e nos ajude, Senhor, e nos ajude a ouvir e de fato discernir o que a semente
do teu reino, a semente do evangelho que foi plantada em nosso coração, quer dizer. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida, que essa semana seja uma semana de vitória para você, seja uma semana em que o próprio Deus te conceda a oportunidade de semear e também de acolher em seu coração a sua palavra para o seu bem e para o seu louvor. Você pode se colocar de pé para a gente encerrar orando mais uma vez. Senhor amado, que as consolações do Teu Espírito e esse amor eterno esteja sobre a vida de cada um aqui, sobre a vida da Tua igreja. Que cada um, Senhor, tenha uma semana abençoada, uma semana em que possa sair e semear, uma semana em que possa ver os frutos do reino de Deus germinando, se desenvolvendo, brotando para a glória do Teu nome, Senhor. Leva todos debaixo da Tua boa mão, debaixo da Tua segurança, e que todos tenham uma semana cheia do Senhor, uma semana abençoada pelo Senhor. Amém e amém. Vão em paz, Deus abençoe a todos.